Existem relatos de pacientes terminais que, em seus últimos dias de vida, afirmam ver parentes falecidos, amigos e até mesmo figuras espirituais antes de partir deste mundo. Esses encontros, muitas vezes descritos como momentos de paz e reconciliação, geraram questionamentos sobre a natureza da morte, o que acontece no processo de falecimento e o que esses momentos podem realmente significar. Mas o que há por trás dessas experiências? O fenômeno mais comum é chamado de visitas de entes falecidos, e frequentemente acontece em momentos em que o paciente está em estado terminal, próximo da morte. Essas experiências são tão consistentes e recorrentes que pesquisadores e médicos se interessaram em investigar o que elas realmente significam. Muitas vezes, os pacientes relatam uma sensação de conforto e segurança, como se estivessem sendo acompanhados por aqueles que já partiram. Uma sensação reconfortante que parece trazer alívio à dor emocional do final da vida. De acordo com relatos, esses encontros não são apenas visões ocasionais ou alucinações causadas por medicação. Pacientes de diferentes culturas, idades e circunstâncias, em diversas partes do mundo, relataram experiências semelhantes, algumas até afirmando que esses parentes falecidos estavam ali para guiá-los ou oferecer conselhos. Isso levanta uma série de perguntas sobre o que realmente está acontecendo nesses momentos. Uma das teorias mais exploradas por especialistas é a explicação psicológica. De acordo com alguns psicólogos, essas experiências podem ser uma forma de a mente humana lidar com o medo da morte e a sensação de solidão no momento final. A teoria sugere que a mente subconsciente cria essas visões como um mecanismo de enfrentamento, proporcionando conforto e reduzindo o estresse psicológico. Para muitos, a presença de entes queridos falecidos pode criar um estado de aceitação, ajudando o paciente a deixar a vida com mais serenidade. No entanto, existem explicações mais espirituais para esses fenômenos. Algumas crenças espirituais sugerem que esses encontros são uma forma de os mortos se despedirem de seus entes queridos que estão prestes a partir, ajudando a garantir que a transição para o outro lado seja tranquila. Para aqueles que seguem uma visão mais espiritual ou religiosa, essas experiências podem ser vistas como uma confirmação de uma vida após a morte, com a presença de entes queridos atuando como guias para o processo de morte. Além disso, há os relatos de pacientes que, antes de falecer, descrevem detalhes extremamente específicos sobre os parentes que alegam ter visto. Em muitos casos, os pacientes parecem não ter contato com esses parentes falecidos há anos, e mesmo assim, conseguem descrevê-los com uma clareza impressionante. Alguns afirmam que os entes mortos estavam esperando por eles, com uma expressão de paz, como se soubessem que o momento da partida estava próximo. Mas o que dizer daqueles que não são religiosos ou espirituais e ainda assim experienciam essas visitas? Isso desafia a lógica e sugere que talvez não se trate apenas de um fenômeno psicológico, mas de algo além da nossa compreensão atual sobre a vida e a morte. Alguns médicos e cientistas começam a explorar a hipótese de que esses momentos sejam um reflexo da atividade do cérebro durante a morte iminente, uma espécie de resposta neurobiológica a um processo natural do corpo em seu estado final. Tecnologia também tem se tornado uma aliada na tentativa de entender esse fenômeno. Estudos recentes com imagens cerebrais mostraram que, à medida que o corpo se aproxima do fim, há uma atividade intensa nas áreas do cérebro, associadas à memória e à visualização. Isso poderia, em teoria, criar a percepção de encontros com pessoas falecidas, como uma espécie de retorno de memórias que surgem quando o cérebro está em um estado alterado, próximo à morte. Porém, as explicações científicas, embora interessantes, não podem explicar por completo a intensidade e a profundidade dessas experiências relatadas por muitos pacientes. A grande questão continua sendo: por que essas visitas acontecem? São apenas uma ilusão gerada pela mente, ou existe algo além da morte? Algo que nossa ciência ainda não pode medir ou compreender? A experiência de pacientes que veem entes falecidos antes de falecer
seja como uma manifestação psicológica ou como uma percepção espiritual, continua sendo um mistério intrigante. A verdade é que, até o momento, nenhuma explicação, científica ou espiritual, consegue oferecer uma resposta definitiva. Porém, uma coisa é certa: esses relatos oferecem um novo ponto de vista sobre a morte, trazendo à tona a ideia de que talvez não sejamos apenas seres materiais, mas também espirituais, e que o que vem depois da morte pode ser muito mais do que imaginamos. Conforme seguimos refletindo sobre o mistério das experiências de pacientes terminais, a única certeza que temos é que, independentemente da explicação para esses encontros, eles oferecem uma perspectiva única sobre o fim da vida, um olhar sobre o que nos espera, seja no plano espiritual ou na nossa própria consciência. Os últimos momentos de vida de uma pessoa são rodeados de mistério. Embora a ciência ainda tenha muito a aprender sobre o processo da morte, os especialistas concordam que, durante a fase terminal, o corpo humano passa por uma série de mudanças físicas e psicológicas. Mas o que realmente acontece nesses momentos? Muitos estudos têm tentado entender essa fase crítica e como ela influencia a percepção do paciente sobre a vida e a morte. Algumas pesquisas indicam que, à medida que o corpo entra em falência orgânica, o cérebro ainda pode continuar funcionando por um curto período, o que poderia explicar as experiências de visões ou alucinações que alguns pacientes relatam. A experiência de ver entes falecidos, então, poderia ser uma forma do cérebro processar e lidar com o medo da morte, proporcionando uma sensação de acolhimento e preparação para a transição. Além disso, os estudos sobre os momentos finais de vida revelam que muitos pacientes apresentam um estado de calma antes de falecer. Esse fenômeno é conhecido como momento de clareza ou final pacífico. Durante esse período, o paciente parece mais consciente e sereno, muitas vezes interagindo com pessoas ao seu redor de forma tranquila. Esse estado pode ser um reflexo de uma experiência emocionalmente equilibrada ou uma preparação para a morte, ajudando o paciente a se despedir sem dor ou angústia. O fenômeno de ver parentes falecidos não é algo novo. Há relatos de experiências semelhantes ao longo de toda a história da humanidade, de diversas culturas e crenças. Em antigas civilizações, como no Egito e na Grécia, as pessoas acreditavam que a alma do falecido retornava para ajudar os vivos a se prepararem para a morte. Em muitas culturas indígenas, a morte não é vista como um fim, mas como uma transição para outro estado de existência, onde os mortos permanecem como guias espirituais. O conceito de visitas dos mortos está presente em muitas religiões e mitologias, e esses relatos têm sido passados de geração em geração, muitas vezes com detalhes que parecem confirmar a ideia de que algo além da vida física pode existir. No Japão, por exemplo, há uma crença no Bon, um festival de espíritos, onde acredita-se que os espíritos dos ancestrais retornam para visitar os familiares. E isso pode ser interpretado como uma analogia moderna dos relatos de pacientes terminais que veem parentes falecidos. Em culturas ocidentais, a ideia de um anjo da morte ou figuras espirituais que acompanham a pessoa até o fim também é recorrente, sugerindo que as visitas de entes falecidos são uma forma de os mortos prepararem os vivos para a transição. Agora vamos olhar para o lado da ciência. Cientistas começaram a investigar mais profundamente as experiências de pacientes terminais e suas visões. Algumas teorias indicam que essas experiências podem ser causadas por mudanças neuroquímicas no cérebro durante os momentos finais. O cérebro, à medida que o corpo se aproxima da morte, pode liberar uma grande quantidade de substâncias como a dopamina e a serotonina, que estão associadas ao prazer e à sensação de bem-estar. Esses químicos do bem-estar podem gerar sensações vívidas e agradáveis, como a percepção de ver entes queridos falecidos. Outras pesquisas sugerem que as visões podem estar relacionadas à redução da atividade cerebral, onde o cérebro começa a processar memórias e experiências passadas. Durante esse processo, as memórias de pessoas próximas que já faleceram podem se manifestar como visões,
criando a impressão de que esses entes queridos estão presentes, apesar de já terem partido. Essa ideia está apoiada pela teoria de que o cérebro, ao se aproximar da morte, começa a acessar áreas relacionadas à memória e à percepção visual de maneira mais intensa, criando essas experiências como uma espécie de consolo emocional. Apesar das explicações científicas e psicológicas, há casos que ainda desafiam a lógica. Existem relatos de pacientes que, mesmo em coma ou com pouco contato com o mundo exterior, dizem ter visto entes falecidos com uma clareza impressionante, sendo capazes de descrever com detalhes locais, roupas e até conversas específicas que tiveram com essas pessoas. O mais curioso é que, após a morte de um familiar, muitos desses pacientes afirmam que o ente estava presente em um tipo de encontro que parecia real, como se estivesse ali para se despedir. Um exemplo marcante é o caso de uma mulher que, mesmo em coma induzido, relatou ter visto sua mãe falecida muitos anos antes, acompanhada de detalhes que ela nunca poderia ter conhecido. Ao despertar, ela foi capaz de descrever a conversa que teve com sua mãe, incluindo detalhes de sua aparência e o que ela havia dito, algo que foi confirmado posteriormente por outros membros da família. Esse tipo de relato coloca em xeque a explicação puramente psicológica ou neurobiológica, pois a paciente estava completamente inconsciente durante o suposto encontro, e muitos dos detalhes relatados eram desconhecidos por ela na época. No final, as visitas de entes falecidos a pacientes terminais podem nos ensinar algo profundamente humano sobre a morte e o que vem depois dela. Para muitas pessoas, essas experiências podem servir como um sinal de que a morte não é o fim, mas uma transição para algo além da nossa compreensão atual. Mesmo aqueles que não seguem uma visão religiosa ou espiritual podem se sentir tocados por essas histórias, vendo nelas uma forma de consolo ou até mesmo um ponto de reflexão sobre o propósito da vida. Essas visitas, sejam elas explicadas por mecanismos neurológicos, psicológicos ou espirituais, têm um poder transformador na forma como encaramos a morte. Elas nos forçam a questionar o que realmente sabemos sobre o fim da vida e nos lembram da importância de vivermos com mais propósito e conexão com as pessoas ao nosso redor. No fundo, essas experiências são uma forma de a vida e a morte se entrelaçarem, nos dando uma última lição antes de nos despedirmos. Então, o que podemos concluir sobre essas visões de pacientes terminais? Elas podem ser uma janela para algo além da morte ou simplesmente um reflexo do funcionamento complexo da mente humana diante da morte iminente. O fato é que essas experiências são profundas e significativas para os que as vivenciam, e isso é algo que merece nossa atenção e respeito. Independente das explicações científicas ou espirituais, essas histórias nos convidam a refletir sobre o que realmente acontece quando a vida chega ao fim. Elas nos mostram que no momento da morte, não há apenas o fim de uma jornada, mas também a possibilidade de uma nova compreensão sobre o que significa ser humano. E você, o que acha sobre as visitas de entes falecidos? Seriam elas uma simples ilusão ou um sinal de algo mais? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião.